Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do horário de intervalo para repouso e para alimentação. A gente chama de horário de almoço, né? Então você aí, na tua empresa, quando você tem um trabalhador, você define com ele uma jornada de trabalho. É um dos primeiros assuntos que você vai definir quando está contratando o trabalhador é a jornada de trabalho, né? Nessa definição, é claro, você define o horário de entrada de manhã, se for um período diurno, né? O horário de saída no final do dia e define também qual vai ser o intervalo para almoço. Hoje a gente vai, no nosso bate-papo aqui, concentrar um pouquinho mais nessa questão do intervalo para almoço. Alguém aí até vai dizer, puxa, mas o intervalo para almoço talvez seja o menos importante de toda a jornada. Pois é, pode até parecer o menos importante, mas eu queria conversar com vocês e bater um papo sobre a quantidade de problemas que tem aparecido na Justiça do Trabalho por conta do horário de almoço. Então deixa eu explicar para vocês, vamos pegar um caso aqui, um trabalhador, imaginem comigo, o trabalhador ele entra às 8 da manhã, trabalha até ao meio-dia, então até às 12 horas, e aí ele faz um intervalo de almoço das 12 às 13, volta às 13 para trabalhar, e aí termina a jornada, vai até o final do dia, dependendo do caso ele faz mais 4 horas, ou eventualmente um pouco mais porque está compensando o sábado, mas enfim, o horário de almoço do trabalhador ficou definido do meio-dia, das 12 horas às 13 horas. Ele tem, portanto, 1 hora e 60 minutos de almoço. Primeiro aspecto que eu quero dizer para você é o seguinte, é que as decisões judiciais elas têm levado muito em conta e ponderado com muita força o seguinte, que este horário, esses 60 minutos, não servem apenas para a alimentação do trabalhador. Porque, estou dizendo isso porque é o seguinte, se você for perguntar para alguns trabalhadores aí da sua empresa, e se os trabalhadores procurassem você para perguntar, eu acho que vocês dois concordariam, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só 30 minutos, meia hora de almoço e o sujeito vai meia hora mais cedo para casa. Acho que a maioria dos trabalhadores gostaria, porque em 30 minutos você já se alimentou, não precisa mais tempo do que isso. Em 30 minutos o sujeito se alimenta e sai meia hora mais cedo no final do expediente. Seria algo que o teu trabalhador ia gostar, seria algo que provavelmente você também ia gostar. Mas a legislação do trabalho não permite, porque este intervalo para o almoço, nas jornadas de trabalho que diariamente tem mais do que 6 horas, ele precisa durar no mínimo 60 minutos. Uma vez que ele não serve apenas para a alimentação do trabalhador, diz a lei do trabalho que serve também para o descanso, para o repouso do trabalhador. Esse aspecto do repouso do trabalhador, muitas vezes a jurisprudência e os tribunais, eles analisam isso até como algo que envolve a segurança e a saúde do trabalhador. Em teoria, o que dizem lá os tribunais é que se o trabalhador não conseguir descansar aquele período de tempo determinado na legislação, ele vai se expor a um cansaço maior e expor a si próprio e aos colegas ao risco de um acidente de trabalho. Então, o cumprimento dos 60 minutos no horário do intervalo para almoço é algo que a Justiça do Trabalho tem considerado de suma importância. Tanto que algumas decisões que a gente vê por aí, e cada vez com mais frequência, elas dizem o seguinte, que o trabalhador que não cumpriu os 60 minutos tem direito à hora de almoço inteira como se fosse hora extra. Vou explicar de novo para ter certeza que você entendeu o que eu quis te contar. Olha só, se o trabalhador ao invés de fazer 60 minutos de almoço, ele fizer 50 minutos de almoço, e na justiça ele comprovar que ele fazia apenas 50 minutos de almoço, ele não vai ganhar 10 minutos de hora extra. Ele vai ganhar 1 hora inteira como hora extra. O tribunal vai condenar a tua empresa a pagar 1 hora inteira como hora extra. Porque, como eu disse, esta hora o trabalhador não tem o direito de abrir mão. Então, a recomendação que eu quero dar para você e na sua empresa é que seja rigoroso em fiscalizar o cumprimento do horário de almoço. Não permita que o trabalhador retorne para o seu posto de trabalho antes de ter completado aquele intervalo determinado no contrato de trabalho para repouso e para alimentação. Mesmo que seja do interesse do trabalhador, você não pode permitir. Então, cumpra rigorosamente o horário de almoço, exija que o trabalhador cumpra para que você não corra o risco depois na Justiça do Trabalho de ser condenado a pagar aquele horário de intervalo de almoço como se fosse hora extra. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.